Salve, camaradas! Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, socialismo científico não cai no Enem. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os inscritos no canal, a todos que estão compartilhando, curtindo, ajudando. Compartilhe o máximo possível para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e a gente propagar, né, as nossas ideias, né, e o canal também, lógico, crescer, certo? No nosso Twitter você pode também ver alguns cortes, algumas reportagens, algumas coisas, enfim, clever.cavalcante. No nosso Twitter, Clever Cavalcante, tá? Com I. E no nosso Pix, para quem quiser ajudar, clevercamarada@gmail.com. Vamos lá. Então, socialismo, né? É socialista, mas tem iPhone, né? Você tá cansado disso, né? É socialista, mas toma banho. É socialista e corta cabelo. É socialista e faz a barba. É socialista, mas usa sabonete, viaja de avião, né? Tem carro. É um saco, né? A gente tem que sempre responder as mesmas ladainhas, enfim. Mas vamos lá. Então, primeiramente, tá, camarada, vocês que estão entrando agora, né, nesses estudos, vendo a questão do socialismo, socialista, capitalismo, enfim, tá? Temos também aqui um vídeo sobre o capitalismo, dá para dar uma olhada. Então, vamos lá. Então, assim, socialismo é entender que eu não gosto de falar muito de igualdade, de que seja todo mundo igual. Eu não gosto muito de usar essa terminologia. Eu gosto de falar que dentro do socialismo a gente possa ter as mesmas oportunidades, certo? Por que para umas pessoas são negadas a oportunidade e para outras não? Por que umas conseguem ter um jeitinho, né, ali do brasileiro, né, ter o conhecimento e passa na frente de todo mundo, né? Então, ou seja, essas questões, tá, que a gente vem discutir. Então, o socialismo, como eles empregam, e gostam de deturpar, né, a direita, né, a extrema-direita, né, os da meritocracia, eles gostam de dizer que o socialismo, né, então você é socialista, então você dá suas coisas, distribui suas coisas. Não é voto de pobreza, socialismo, tá? Porque se fosse assim, os liberais tinham que liberar tudo para as pessoas, né? Então, Paulo Guedes, que é liberal, né, porque não libera aí, né, todo o lucro que ele teve exorbitante desde que ele entrou, né, que ele aumentou o dólar, até hoje, que não pega tudo isso e libera, né, liberalismo, então libera para a galera, libera geral, né? Então, não é assim. Então, socialismo é que todos possam ter as mesmas oportunidades, certo? Sem aquela ganância, sem aquela agonia do capitalismo, sem ter que roubar, sem ter que matar, sem ter que casar com quem você não quer, porque muita gente casa por causa do dinheiro, né? Então, dinheiro, entendeu? Então, é isso que a gente fala. O socialismo tem esse acúmulo, essa questão de acumular riqueza. Por quê? Porque a gente acumula riqueza porque a gente não sabe do amanhã. O capitalismo, ele é crise. O capitalismo faz com que você fique doente, sabe? Você fique preocupado com o amanhã, entendeu? Então, dentro do socialismo, não vai ter esse pensamento. Agora, professor, como é que seria, então, o socialismo dentro do Brasil? Olha, só aplicando, tá? E não é receita de bolo, eu não gosto de dizer, vai ser assim, vai ser igual a Cuba, vai ser igual a China, né? Enfim, é igual a Vietnã, enfim, alguns. Não, tá? O Brasil é Brasil, Cuba é Cuba, tudo diferente, tá? A Venezuela não é socialista, tem uma parte muito que é capitalista, né? Então, ou seja, é bem diferente, tá? E esses países, né, que nós citamos aqui, sabe, os problemas que tem, né? Não estou aqui dizendo que o governo é, ditadora, né, terrível, tá? Mas se você pegar os números de pobreza, analfabetismo, você vê que caíram bastante, né? Enfim, são esses outros detalhes, tá? A questão é que o socialismo, ele é dentro dessa concepção. Vamos fazer aqui uma viagem histórica para vocês entenderem melhor. Então, o socialismo, ele é uma doutrina político-econômica que surge ali no final, né, do século XVIII e na primeira metade do século XIX, depois, né, no século
XX, houve várias tentativas de colocá-las em prática em diversos países, através de movimentos revolucionários, né, regime comunista, foram implantados em nações tão diferentes, a Rússia, a China, Cuba, Vietnã e a Coreia do Norte. Tá? Todos esses países, né, tiveram suas revoluções, tá? Como tiveram antes a revolução, né, capitalista também, certo? E aí vem aquelas falácias, um monte de coisas e tal. Enfim, não vou entrar em detalhes, porque aí muda o foco do vídeo. Depois eu faço um vídeo falando sobre esses países, enfim. Então, é entender que é diferente, tá? O Brasil não tem uma... A gente seria o mundo das ideias. Né? Ah, seria assim, seria assado, tá? Não. A ideia é que a premissa é única, que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades. Que todo mundo estudar na escola que ele quer, né, que possa ele fazer a profissão que ele queira, entendeu? Então, entender isso, tá? Entender também que são pessoas, nem todo mundo vai querer ser médico, ser professor, ser músico, nem todo mundo. Mas a ideia é que cada um possa escolher aquilo ali, tá? Que ele possa escolher a, essa liberdade, né? Que vocês tanto falam de liberdade de escolher. Né? Por que, que só uns têm a condição de ser, né, estudar para medicina e outros não conseguem? Né? Pelo preço, né? Porque tem que trabalhar, porque a medicina exige, né, uma dedicação maior, enfim, tá? Ok? Então, por isso aí que a gente fala, né, das universidades, né, ofertar, oferecer, né, possibilidade, tá? Então, no final do século XVIII, principalmente na Europa, né, foi marcado por uma série de transformações em diferentes esferas da sociedade. Essas mudanças possibilitadas pela Revolução, né, como eu falei, a Revolução Industrial, né, que vem muito forte, né, e a fome era muito gigantesca na época, e as pessoas queriam trabalhar de qualquer forma, tá? De qualquer jeito, não importava o que era, né, no filme do Chaplin, né, bem conhecido, né, naquela cena que ele entra na máquina, né, como se a máquina fosse engolindo o homem, né, e cada revolução dessa, cada máquina dessa, tá? Diferentemente, o Karl Marx, ele ficava entusiasmado, ele ficava feliz, porque ele achava que, né, com esses adventos da tecnologia, ia fazer com que a gente trabalhasse cada vez menos. Né? Mas é uma coisa incrível, né? Em vez de a gente trabalhar menos e ganhar mais, a gente trabalha mais e ganha bem menos. Então a gente tem aí máquinas e mais máquinas e faz com que a gente trabalhe muito mais e ganhe muito pouco, tá? Então, dentro desse contexto, surgiu a produção fabril, que modificou os meios de produção, instalando a nova fase do capitalismo. Essas mudanças causaram a segregação da sociedade, de modo que as cidades foram divididas, né, de acordo com as suas classes sociais, né, e que se prevalece até hoje. Né? Então, as classes sociais são bem distintas, né? Então, o capitalismo, ele é pobreza, ele gera desigualdade, ele não deu certo, tá? E aí você vai falar, mas qual país que o socialismo deu certo? Olha, se você entender que todo mundo teve as suas oportunidades, todo mundo vive, né, sem uma extrema pobreza, né, deram certo, tá? Deram certo. No capitalismo, diferentemente, você vê muitos países aí que a pobreza é gigantesca, mas vamos chegar lá, tá? Então, de um lado, as áreas nobres, né, com a abordagem totalmente diferente da polícia, nesse sentido, né, aqui a classe burguesa, né, que detém ali os meios de produção, certo? Que detém toda a riqueza, né, que é tudo produzido e tal. Né? Dentro do capitalismo, as pessoas ficam cada vez mais egoístas, porque o que importa é que eu tenho, que meus filhos tenham o filé mignon, né? Que o meu vizinho que se exploda, se ele tem ou não, quero que ele se exploda, eu quero que meus filhos tenham filé mignon, né? Então, deixa muita gente egoísta. Lógico que não estou falando aqui 100% dos burgueses, 100% do que tem no meio de produção, eles são, né, egoístas, né? Não estou dizendo isso, não estou dizendo que a maioria, né, dos burgueses, você vê aí na pandemia principalmente, né, eles perderam a vida porque tinham que cozinhar, não tinha mais empregada doméstica, né? Então eles tinham que lavar louça, né? Então você viu muita, nesse sentido, muitas questões desumanas, né? Pessoas
querem se vacinar de qualquer jeito, e comprando vacina, né, que não era vacina, né, ou seja, para não morrer e que se ferrem os outros. Enfim, isso foi uma guerra gigantesca, tá? Então, com essa questão, né, de uma área, né, rica, né, da burguesa, na outra a gente tem as margens, a área urbana, né, onde predomina a miséria, estão os trabalhadores submetidos às duras condições de trabalho, né, 14, 16 horas, né, crianças trabalhando porque a mão delas era menores e cabiam dentro das máquinas, era mais fácil de fazer manutenção, enfim, tá? E muitas mortes aconteceram, certo? Sem falar das guerras, né, absurdas nos Estados Unidos, o país mais, né, escravista, né, que se tem, né, teve 10 presidentes escravistas, né, se metem em guerras em todas as guerras, matando muita gente, enfim, até hoje, tá? Enfim, então, tudo isso para a questão do imperialismo, certo? Nesse sentido, né, enfim. Tá? Então, com o avanço do capitalismo e, consequentemente, rápido aumento da miséria, alguns intelectuais e movimentos políticos procuraram alternativas assim de melhorar, né, o cenário social. A partir de então, né, algumas teorias socialistas foram criadas por intelectuais que buscavam respostas com problemas, né, na época. O objetivo era encontrar um caminho para organizar a sociedade de forma mais igualitária, tá? Ou seja, que pudesse distribuir as riquezas de uma forma mais igual. Tá? Os primeiros pensadores desses movimentos foram os socialismos, né? Sobre o socialismo foram Saint-Simon, tá? E Charles Fourier, Robert Owen, tá? Juntos eles formaram a corrente, né, dentro ali do conhecida como socialismo utópico, né, que vivia naquela utopia, né? E mais tarde os alemães Friedrich Engels e Karl Marx criaram o socialismo científico, corrente socialista que ficou conhecida em todo o mundo, tá? Então, assim, saindo daquela questão, né, da utopia, né, que vai assim, não vai, não, eles entraram na questão mais científica, né, no materialismo histórico dialético. Tá? O que era o socialismo utópico? Né? Foi a primeira corrente socialista desenvolvida no contexto da primeira ali, revolução, né, industrial, né? Já falei, né, o Robert Owen, Simon e Fourier, acreditavam que o sistema socialista deveria se instalar de uma forma branda, gradativa. Eles acreditavam que a indústria era o caminho para o desenvolvimento econômico, o que levaria à melhoria das vidas das pessoas. As fórmulas, né, as formulações dos utópicos eram modelos, né, de ideias e sociedade. Então, vivia no mundo das ideias, né, o idealismo. Então, os idealistas acreditavam na construção de uma sociedade ideal por meios pacíficos, uma boa vontade da burguesia resolveria os problemas sociais. Né? E a gente sabe que não, cada vez mais o capitalismo precisa dos pobres para poder sobrevalecer e eles trabalharem em condições desumanas, né, e com preços mais baixos, cada vez mais, né, com menos direito, tá? Muito menos direito, né? Pouquíssimos direitos e mais trabalhos na visão deles, tá? E lógico, pagando menos salário, menos tributos, enfim. Tá? Então, nesse sentido, por isso que ele defendia instituições que deveriam buscar a melhoria intelectual, moral, física das classes mais pobres através do progresso industrial e científico. Durante outros teóricos do socialismo, Simon não pregava o fim da propriedade privada e nem revolução, mas era favorável à interferência do Estado sobre a economia. Certo? Então, nesse ponto, ele, né, fala ali do Estado. Né? Capitalismo sem Estado não existe. Certo? Né? O Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, que mais? O cara da Amazon. Né? Então, essa turma aí, bilionária, não ficaria bilionária se não fosse o Estado. Certo? Então, você vê que de dedo só que a gente conta os bilionários, né? Que ficaram por conta, né, do Estado, outros aí porque invadem terra, matam, enfim, né? Só, né? Muitas outras coisas, enfim. Tá? Então, nessas comunidades, as pessoas viveriam isoladas na sociedade, mas não buscariam igualdade absoluta. Elas dependeriam do capital privado, haveria incentivo à eficiência industrial, e, embora existisse a diferença de renda, esses rendimentos não seriam tão diferentes. Então, entender que dificilmente, né, o burguês, ele tendo esses incentivos, ele vai, né, ajudar ali ao funcionário. Tá?
Então, dificilmente ele vai ser pago pelo aquilo que ele produz, pela sua força de trabalho, é muito difícil. Dentro do socialismo, tá, científico, que foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, né, ou seja, o socialismo já existia, tá, mas ele entra dentro do sistema do socialismo científico, que foi uma corrente que ficou conhecida também como marxismo, que tinha como base a análise crítica, tá, e científica dentro aí do capitalismo, desenvolvido no século XIX, e ele era pautado por uma análise histórica e científica do capitalismo, com o objetivo era entender o capitalismo ali as suas origens. Então, foi magnífico, tá, o pensamento de Karl Marx, né, entendendo ali, né, principalmente na sua aula, o capital, né, entendendo o valor, mercadoria, o feitiço da mercadoria, tá? Depois vamos fazer um vídeo só sobre o capital, alguns pontos interessantes, tá? E com isso, tá? O entendimento dos marxistas era do que a sociedade se dividia em duas, né? Opressores, né? Que eram os oprimidos ali, que era a classe privada do capital, né? Desculpa, os opressores, que eram que detinham ali, né? Capital privado, donos dos meios de produção, e os oprimidos, que era a classe prole, né? A proletária, a prole, que só tinha lá os seus filhos, né? Só tinha isso, né? Tá? Só tinha a prole, por isso que era proletariado, tá? Que tinha só apenas também a sua força de trabalho e seus filhos, somente isso. Os pensadores dessa corrente socialista científica defendiam que as melhores condições de trabalho era que a vida, né, assim, só seria possível com a luta, tá, armada através da revolução do proletariado, tá? Ou seja, né, como aconteceu na China, né? Não teve uma guerra, assim, uma revolução nesse sentido de luta, mas assim que, né, a China vira comunista, né, tem partido comunista, tá? Para ser comunista, ela tem que ter o fim do Estado. Tá? Então tem mais questões socialistas, enfim. E ela, no outro dia, diz: acabou a burguesia. Então os burgueses agora vão trabalhar, os burgueses agora não dependem de nada. Tá? Agora é do Estado, e você vê ao longo do tempo da China, a potência que ela vem criando, tem seus problemas, tem as suas coisas, lógico, tá? Mas você vê gigantescamente, né, a diminuição do trabalho, que era também de 14, 16 horas. Hoje você tem muitas greves lá na China, os sindicatos são fortes, certo? E você vê hoje, tá? Dá uma pesquisada e o que vocês vão ver, tá? Como ela se desenvolveu muito, muito, muito mesmo, tá? E aí, eles acreditavam que a classe trabalhadora chegasse ao poder, acabaria com essa desigualdade, né? E aí extinguiria as classes sociais, tornando a sociedade igualitária. Para Karl Marx, a luta de classes era responsável pela realidade social e a disputa entre, né, das classes, que resultaria o socialismo, através de uma revolução do proletariado. Desse modo, ele acreditava que a maioria de transição do capitalismo para um modelo social no qual não haveria classes sociais hierárquicas, né? Enfim, além de defender também a extinção de classes, né? O socialismo científico pregava a socialização dos meios de produção, a abolição da propriedade privada e o controle do Estado sobre a divisão igualitária de renda, o controle do Estado sobre todos os setores econômicos, certo? Então, nesse sentido. Por quê? Em 1850, a divisão de terras, depois de uma pesquisada, veja como é que ela foi. Né? Então, quem tinha as suas terras, quem estava ali vivendo, mas não tivesse dinheiro para comprar, não era mais sua. Então, quem roubou, quem teve ali dinheiro, né, ia comprando as terras. Então, o cara tinha que ter uma escritura. Né? Então, a divisão de terras foi terrível. Né? Fora, hoje você vê que em qualquer lugar no interior aí, quem tem os capangas, o pessoal invade terra. Você vê muitos aí do agronegócio, né? Esses cantores, eles invadem terras, né? E assim vão, entendeu? Quem tem mais condições, dinheiro e poder, vai invadir as terras. Então, a gente vê que a reforma agrária é necessária, mas quando se fala em reforma agrária, a confusão é gigantesca, né? Temos aí 64 e 80, né? Os golpes civil, militar, enfim, tá? Esse é outro contexto, mas entender que quem manda no Brasil são os banqueiros e os latifundiários, certo? Manda dentro assim da economia que eu falo, tá? Então, Marx via no sistema, tá? Nesse sistema capitalista, né? Esses burgueses proletariados, né? Que os proletariados,
proletários produziam, sim, as mercadorias, né, que seriam vendidas e cobrem o custo da fábrica, como aluguel, custo, energia, compra de máquinas, salários e impostos. Se a indústria funcionar bem, a renda é gerada, além de pagar todos os custos, né, ainda dá lucros para o dono da empresa. De acordo com a filosofia liberal, o capitalista merece ficar com os lucros, pois ele quem investiu para gerá-los. Assim, ele não precisava repassá-lo para os empregados, somente pagar-lhes, né, pagar-lhes um salário e geral, né, de valor pequeno. Ao contrário, Marx, né, o que traz a riqueza são os produtos gerados pelo trabalho, mas essa riqueza injustamente não é passada para o verdadeiro, verdadeiramente para as pessoas que produzem, tá? Então, por isso, o capitalismo seria um modelo econômico fundado na injustiça social, pois apesar de gerar imensas riquezas, não a distribui de modo, né, correto, condenado com os trabalhadores à pobreza. Então, assim, essa questão de posse de terras, como eu já falei, é complicado. Na época da reforma, né, a igreja, por exemplo, católica, era proprietária feudal de grande parte do solo inglês, a supressão, os conventos, né, enxotou os habitantes de suas terras, os quais passavam a engrossar o proletariado, né, cresceu a prole por causa disso, que perdia suas terras, tinham, né, as suas terras, né, e os camponeses, na época, né, ali os ingleses, né, os tecelães, né, os ingleses invadiram lá, né, a Índia, onde tinha os tecelães, pessoas que faziam tecelagem, invadiram as terras. Então você vê que é nesse sentido, tá? Então quem tem mais força, mais poder, se sobressair naquela época, como até hoje, tá? Então é bem nesse sentido. Então, a ideia é essa, né, do socialismo, é fazer com que você tenha as mesmas oportunidades, né, você não ter essa questão, especialmente de acumular, né, essa riqueza, tá? Porque você vai ter, né, você precisa pagar ali a luz social, seria um valor social, né, todo mundo teria uma moradia digna, todo mundo teria, né, um emprego, né, que digno, com salário que pudesse, né, você, né, viver tranquilamente, né, porque você não estaria preocupado em pagar saúde, educação, né, tudo isso gratuito, tudo isso com o Estado, né? Então, mas isso é possível? Olha, existe um país que 85% das pessoas têm casas, né, e os 25 e os 15% que não têm, eles pagam 30, acho que é US$ 20 por mês, né, tá? E que vai batendo a teste delas, tá? Não pagam a educação desde que eles nasceu até a faculdade, seja o que for, não paga, tá? Médico também não se paga, né? Tem que ter plano de saúde, que isso é em Cuba, tá? Só que tem Cuba tem problema, tem, lógico, cara, dos embargos, né? Enfim, não vou entrar em detalhes, mas se tem, dá para fazer. Por que o SUS não é bom? Por que o SUS não é legal? Porque se ele for legal, as empresas perdem, né, dinheiro, vocês percebem? Então a gente paga dois impostos. A gente paga imposto para a educação, né? Imposto que a gente paga vai para a educação, e a gente paga uma educação particular para os nossos filhos ou para a gente. A gente paga também imposto que vai para a saúde e a gente paga um plano de saúde, né? Então a gente paga sempre as duas coisas, assim, incrível, né? Então você não teria essa preocupação, né, de, né, de dinheiro, essa preocupação gigantesca de acumular. Você poderia guardar seu dinheiro para, né, comprar um carro para sua filha, futuramente, para a faculdade, mas essa é a agonia, né, que a gente vê hoje. Né? E muita gente fala, né, vai para Cuba, não sei o quê, né, me paga a passagem que eu vou, com o maior prazer. Eu só não iria para o Sudão, né, que aí, né, que é o maior país corrupto, igual o Brasil está hoje, né, ou para os Estados Unidos, ali, Skid Row, né? Para quem não sabe, vai aí, procura aí, eu vou colocar o link, mas procure, tá? Skid Row, né? Uma banda, né, do Sebastian Bach, mesmo o nome Skid Row, que é um bairro ali dos Estados Unidos, tá? Oficialmente conhecido como Central City East, que é uma área em downtown Los Angeles, segundo o censo, em 2000, tá? Já tem 22 anos, a população do distrito era de 17 mil, tá? Hoje está em 40 alguma coisa, subiu pra caramba.
A área possui uma das maiores populações de pessoas sem teto nos Estados Unidos, não só lá, tá? Temos também na Califórnia, tá? Porque virou polo industrial, então aumentou muito os aluguéis, muita gente não quer sair de lá e estão morando nos carros, na rua, no trailer, enfim, certo? Então, é pior que a Cracolândia, cara. Pior. E é um país capitalista, né? Então, ou seja, né? Enfim, então, ou seja, tá, o socialismo defende que haja, como eu falei, a oportunidade, certo? Enfim, dentro do socialismo, eu falo, né? Oportunidade para o socialismo defende que haja igualdade entre o povo, né? O poder dos bens de produção seja descentralizado no Estado, como eu falei, né? E nesse caso, todas as empresas, serviços, educação, saúde e transporte seriam estatais, tá? Então, assim, lógico que liberalistas não querem isso, né? Querem menos Estado e mais liberdade. Por quê? Porque é a liberdade de poder desmatar, a liberdade de poder colocar a sua empresa e não ter regulamentação nenhuma ambiental, se vai poluir o rio, vai matar as pessoas, se vai destruir a água, as árvores, para ele, né, se foda, tá nem aí. O importante é que eu coloco minha empresa lá e não venha o Estado mexer o saco com documento, não sei o quê. A liberdade de contratar qualquer pessoa sem nenhum direito trabalhista, essa é a liberdade que eles querem, tá? Que eles falam, certo? Então, o socialismo é isso, certo, camaradas? Que eliminar essas diferenças sociais e econômicas, tá? Dentro aí do meio político, mas, como eu falei, o egoísmo, né? Muita gente quer muito mais dinheiro, tá? Porque a gente não sabe do amanhã, o capitalismo, tá? Então, o capitalismo deixa pessoas cegas, deixa pessoas egoístas, pessoas matam, tá? Enfim. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo com 8 princípios, né, na questão aí do capitalismo para facilitar mais para vocês, né? Ok? É isso, camaradas. Socialismo é o bem maior para todos, tá? Então por isso acorde e